Volume 2 Capítulo 54 No território de Malbec 1/4. Obrigado por cuidarem de mim. Caim agradece às pessoas que o mandaram embora cheio de energia. Trata-se da família Geleta, com quem ele passou a noite. Então, conto convosco para a carta. Mas mesmo assim, tens a certeza que não queres ir de carroça? Caim abanou a cabeça em resposta à pergunta de Santos. Atualmente sou um aventureiro, não um nobre. Para além disso, ir sozinho seria mais rápido. Vou mesmo entregar a carta aos meus pais. Com a carta endereçada a Sarigar enfiada em segurança no bolso, Caim inclinou a cabeça em sinal de agradecimento pela última vez e disse: "E da próxima vez, vou com a minha família." Depois virou-se e foi-se embora. Quando chegou à mansão, estava numa carruagem, por isso não tinha tido oportunidade de ver a cidade, mas quando a atravessou agora, era óbvio que estava a prosperar. As pessoas estavam a entrar e a sair desde manhã, e havia muitos vendedores ambulantes. Que cidade simpática! Da próxima vez, trago a minha mãe e a Reinine-sama comigo. Caim murmurou para si próprio enquanto atravessava a aldeia em direção ao portão. Depois de passar o portão, começou a caminhar ao longo da estrada que levava a Malbec. Então, depois de confirmar que não havia mais ninguém por perto, ele voou para o céu com Fly. Caim voou umas dezenas de metros acima do solo, seguindo a estrada. À medida que se aproximava de Malbec, viam-se cada vez mais carruagens acompanhadas por cavaleiros a entrar e a sair da estrada. Depois, o seu destino, a capital territorial de Malbec, aparece à vista. A cidade estava rodeada de montanhas, principalmente do lado oposto ao de Caim, e colunas de vapor erguiam-se por todo o lado. Não me digas que isso são fontes termais? Caim tinha memórias da sua vida anterior, onde tinha sido um japonês, o que significava que gostava mais de banhos do que a média das pessoas. Também era fã de fontes termais. Pensando que talvez, apenas talvez, pudesse ir a uma fonte termal, Caim aterrou a uma curta distância da aldeia e começou a caminhar em direção aos portões. O guarda no portão estava a inspecionar a carga que era trazida e só deixava passar as pessoas depois de lhes dar autorização. Caim foi e pôs-se no fim da fila, que avançava lentamente em direção ao portão. "Ó, próximo! És novo, não és? Com essa roupa, deve ser um aventureiro, não é?" Quando Caim finalmente chegou à frente da fila, o guarda perguntou-lhe enquanto olhava para sua roupa. "Sim, sou um aventureiro. Vim numa viagem para conhecer esta cidade por minha conta." Caim tira o cartão da sua guilda do bolso e mostra-o ao guarda. Assim que os seus olhos pousaram no brilhante cartão dourado da guilda, o guarda ficou surpreendido. "Classe A com essa idade. A tua bagagem é, e apenas isso. Muito bem, vai lá." Com a aprovação do guarda, Caim passou pelo portão. Comparada com o facto de ser a capital do território de um duque, a cidade não era assim tão grande. No entanto, por outro lado, à medida que Caim caminhava, passou por inúmeras estalagens que pareciam ter fontes termais. Havia muitas estalagens com pessoas de pé à sua frente, chamando potenciais clientes. "Caros clientes, as nossas fontes termais são as melhores. Entrem. As nossas termas são melhores." Caim ignorou as pessoas que gritavam anúncios para as suas estalagens, tentando atrair clientes, e continuou a olhar para a cidade. Com tantas estalagens termais, não sei dizer quais são boas e quais não são. Ele já tinha passado por cerca de 20 pousadas. Não sei quais são as pousadas boas. Talvez eu possa ir perguntar para a guilda. Pensando que seria melhor perguntar aos locais quais eram as melhores estalagens, Caim perguntou a um transeunte a localização do Grêmio e correu para ele. O Grêmio era um edifício no centro da cidade, com uma placa com uma espada e um escudo pendurada na entrada. Embora não estivesse ao nível do edifício da Guilda de Drintor, era bastante impressionante à sua maneira. Caim abriu as portas duplas e entrou. Instantaneamente, os olhares de todos os aventureiros lá dentro concentrarão-se nele, mas depois de verem que ele era apenas um rapaz, desviaram-se rapidamente.
Caim aproximou-se de uma recepcionista atualmente livre e fez-lhe uma pergunta. Peço desculpa. Só cheguei a esta cidade hoje, por isso podia dizer-me onde posso encontrar uma estalagem de águas termais que me recomende? A recepcionista, a princípio, presumiu que ela queria aceitar um pedido, mas sorriu quando descobriu que ela só estava ali para perguntar sobre uma estalagem termal. Uma estalagem de águas termais, dizes tu? Dependendo da tua categoria de aventureiro, há várias estalagens que te posso apresentar, mas... Já me registrei, se é isso que te preocupa. Deixa-me tirar o meu cartão de aventureiro do bolso. Estás a atrapalhar, pirralho. Um ferro quer um banho, dizes tu? Isso é bom demais para gente como tu. Se queres um banho, vai pedir aquele grupo irritantemente barulhento que está lá fora. Quando Caim estava prestes a tirar o cartão da sua guilda do bolso, uma voz que só podia significar problemas veio de trás dele. Perguntando-se se não se trataria de mais uma confusão de pessoal, Caim suspirou e virou-se. Ali estava um homem grande, parecido com um guerreiro, que parecia estar um pouco bêbado, pois a sua cara estava bastante vermelha. É melhor saírem da frente dele. Ignorando a recepcionista que o chamava por detrás, Caim respondeu ao homem sem expressão. Estou a ter uma conversa, não se pode intrometer? Vou-me embora assim que terminar, está bem? Dispensando o bêbado, Caim virou-se para o recepcionista. A cara do homem, já vermelha por causa do álcool, ficou ainda mais vermelha à medida que ele se tornava cada vez mais furioso. Seu fedelho de merda! Quando o homem levantou a mão, Caim virou-se numa fração de segundo e bateu com os pés por baixo dele. Depois, segurando o punho em frente da cara do homem, perguntou-lhe: Ainda queres ir? O aventureiro, que não percebia como é que tinha acabado de cair no chão, ficou estupefacto. Claro que os aventureiros que estavam a assistir a tudo também estavam. Depois, Caim tirou o cartão da sua guilda do bolso e colocou-o no balcão. Este jovem à frente de todos, que ainda parecia uma criança, tinha tirado um cartão dourado do Grêmio. RARR Rango. Por favor, perdoem a minha falta de educação. Naturalmente, a recepcionista não conseguiu esconder a sua surpresa. A sua voz ecoou na sala da guilda, que se tornou subitamente silenciosa. Tanto o aventureiro que tinha discutido com Caim como o espectador estavam igualmente chocados. Caim suspirou com o facto de a sua classificação a ter sido revelada. Ao ouvir os aventureiros ao redor começarem a discutir a situação atual em sussurros, Caim começou a falar com a recepcionista mais uma vez. Eu não me importo se é caro. Só gostava de ir para um sítio com uma boa casa de banho e boa cozinha, por favor. Sim. Por favor, espere um segundo. Terei a informação para si num instante. A recepcionista, de repente falando formalmente, levantou-se do seu lugar e foi buscar alguns materiais para a explicação. Voltou rapidamente e começou a explicar a Caim. Como és um arranque, eu recomendaria esta estalagem. Tem um banho ao ar livre e também tem fama de ter boa comida. Basta mostrar-lhes o cartão da tua guilda e provavelmente até terás um desconto. Sim, eu vou lá então. Sentindo todos os olhares dos que o rodeavam, Caim pegou num mapa da cidade e saiu rapidamente do Grêmio. Por que é que alguém iria lutar com uma criança se está bêbado? Como a estalagem a que se referiam estava um pouco longe, Caim percorreu a cidade como se estivesse à procura de algo. Depois, Caim entra num beco à vista da estalagem. Sim, porque de facto tinha sido seguido por várias pessoas. Voltando-se, Caim sorriu para as pessoas que o tinham seguido até ao beco. Precisam de alguma coisa? Sem surpresa, os aventureiros pararam e desembainharam as espadas. Eram 5, incluindo o homem parecido com um soldado que ele tinha derrubado antes. Este fedelho é de nível A, dizes tu? Não me lixem. Isso ou foi um truque para enganar os nossos olhos, ou roubaste-o a alguém. Qual delas é? E como te atreves a envergonhar-me? Se este fedelho vai ficar numa boa estalagem, tem de estar carregado, certo? Vá lá, entrega-o. Se o fizeres, damos-te uma tarefa de morte, porque te perdoamos, percebes?
Os 5 aproximaram-se de Caim, sorridentes. Levado pelo desejo de entrar o mais depressa possível no banho ao ar livre da estalagem, Caim decidiu acabar com isto rapidamente. No entanto, como os seus inimigos já tinham desembainhado as espadas, ele não tinha intenção de os deixar escapar facilmente. Numa fração de segundo, Caim estava à frente de um dos homens, a quem deu um murro no estômago. Caim, que possuía um estado tão óbvio que podia ser considerado um erro, podia agora mover-se a tal velocidade que o olho humano não o conseguia seguir. Fel. O homem, atingido por Caim, voou em direção à rua principal. Quando uma pessoa de repente emergiu de um beco lateral, houve uma comoção na rua principal. Ok, próximo. Dizendo isso, Caim deu um pontapé giratório no homem seguinte. Fel. E assim, ele puxou os aventureiros para fora do beco, um após o outro, até que apenas o homem que tinha brigado com ele na guilda anteriormente foi deixado. Agora, tu foste, Tremendo perante a força esmagadora de Caim, atirou a sua palavra à cabeça de Caim. No momento em que pensou que o golpe tinha acertado, verificou que Caim tinha parado a espada, segurando-a entre os dedos indicador e médio. Queres matar-me com esta coisa velha? Ao ouvir estas palavras, o homem largou a espada e, caindo de rabo para o ar, começou a afastar-se de Caim. Monstro! Que monstro, de facto, a lutar contra uma simples criança. Horrível, não é? Quando o homem se sentou no chão, o seu rosto estava à altura certa para Caim lhe dar um pontapé. E assim fez, mandando o homem a voar para a rua principal. Sinceramente. As termas estão à minha espera, sabes? Reclamando silenciosamente para si próprio, Caim voltou-se para a rua principal. Saindo do beco para a rua principal, quando estava prestes a dirigir-se para a estalagem, alguém o chamou. Ei, tu aí! Mataste estas pessoas? Caim virou-se, apenas para ver os guardas aproximarem-se dele. Aquele grupo seguiu-me desde o Grêmio até aqui, mandou-me entregar o meu dinheiro e, por fim, puxou das espadas e atacou-me com elas, está bem? Foi em legítima defesa, está bem? Vai perguntar-lhes o que aconteceu. Caim explica, de uma só vez, porque agora queria mesmo ir às termas. Depois, voltando-se para a estalagem, reparou que o reforço da guarda tinha chegado. No entanto, não eram guardas, mas cavaleiros. E, entre os 5, envergando uma armadura luxuosa, aproxima-se. Era um jovem de cabelo violeta claro, que parecia ter acabado de se tornar adulto. Ao saber da situação do guarda, aproximou-se de Caim. Eu sou Deleeta von Santana. Independentemente das circunstâncias, não vou tolerar violência nesta cidade. Por isso, vens conosco. Ele poderia ter fugido naquele momento, mas ao ouvir o nome Santana, Caim obedientemente acenou com a cabeça. Esta pessoa é definitivamente da família do Silk. Deleeta parecia satisfeita com o facto de Caim ter expressado a sua intenção de seguir obedientemente. Isso é ótimo. O que disseste poupou-nos algum tempo. Ei, ponham esse grupo no chão. Também os vamos levar conosco. Ao comando de Deleeta, os guardas levantaram os aventureiros inconscientes do chão. Bem, então, vocês também vêm. E, agora, não me levem a mal, mas vou pedir para alguém andar de cada lado de vocês. Um cavaleiro foi e pôs-se de cada lado de Caim e, sob a liderança de Deleeta, começaram a andar. Será que me vão deixar entrar numa fonte termal? A cabeça de Caim só pensava em águas termais. E, em pouco tempo, Caim estava na prisão. Volume 2 Capítulo 55 O território de Malbec 2-4. Um pouco antes. Na estação dos cavaleiros, Deleeta e Caim estavam sentados a uma mesa. Embora fosse uma simples sala de recepção, Caim não tinha sido maltratado. No entanto, havia 2 guardas à entrada da sala para se certificarem de que ele não escapava. E como te chamas? Chamo-me Caim. Isto é só para confirmar, mas podes abrir o teu estatuto? Isso seria impossível. Mesmo que eu te pergunte não como cavaleiro, mas como membro da família do duque que governa esta cidade. Isso seria impossível.
Por mais vezes que lhe dissessem para o fazer, Caim não mostrava a Deleeta o seu estatuto. Se andasse por aí a mostrá-lo irresponsavelmente a toda a gente, o rei poderia até acabar por o castigar. Suspirando e bebendo um gole do seu chá, Deleeta volta a perguntar: Não me mostras o teu estatuto, aconteça o que acontecer, e se eu dissesse que te vencia? Não te vou mostrar o meu estado, aconteça o que acontecer. Se queres mesmo ver algo assim tão mal, pede ao Eric-sama, por favor. Depois, se tiveres a permissão dele, eu mostro-te. Os olhos de Deleeta arregalaram-se com o súbito uso do nome de Eric. Era impossível não ficar surpreendido quando Caim, vestido como um aventureiro e sem qualquer companhia, tinha dito o nome do seu pai. Por que conheces o pai? Ou, como tens a idade de Silk, talvez a conheças também. Claro que sim. A Seda está na mesma turma que eu na academia. Então, não há razão para teres de o mostrar desnecessariamente. Amanhã, o meu pai deve ter regressado à sua mansão. Vou perguntar-lhe sobre o teu segredo quando ele chegar. Mas se descobrir que estavas a mentir sobre o facto de o meu pai te conhecer, isso tornar-se-á um grande problema e poderás até ser punido com lese majesté. Então, lamento, mas terás de esperar numa sala especial até ele chegar. Caim não teve outra hipótese senão acenar obedientemente com a cabeça. No fim de contas, a sala que lhe foi indicada era uma cela de prisão. Não, melhor dizendo, apenas se assemelhava a uma cela de prisão. Era meio subterrânea, com apenas um pouco de luz solar que entrava perto do teto. A cela era uma sala privada, e estava de facto muito mais limpa do que Caim esperava. E lá dentro, embora não estivesse dividida, havia até uma casa de banho e uma cama. Havia até um sofá e uma mesa, e embora houvesse algumas outras celas que pareciam agradáveis, deve ter sido por consideração de Deleeta que lhe foi dado um quarto privado tão luxuoso. A única razão pela qual ela tinha realmente vindo a Malbec era para conseguir um ponto para transferência, então ela poderia ter usado transferência para retornar à capital real naquele momento, mas agora que ela tinha dito a eles que seu nome era Caim, e soube que o Duque Eric estava retornando à cidade, ela tinha que cumprimentar o Duque. Enquanto tentava reprimir o seu sentimento de decepção por não poder entrar nas termas, Caim deitou-se na cama. Passa o tempo a relaxar, deitado na cama. Como não lhe tinham dado almoço, tirou a socapa da sua caixa de objeto um pouco de pão e uma chávena, que encheu com magia de água, e comeu até ficar saciado. No exterior da cela, havia apenas um guarda destacado para vigiar Caim. Caim decidiu falar com ele para passar o tempo. Ei, guarda-san, quanto tempo posso ficar aqui? No início, o guarda ficou um pouco irritado com a pergunta de Caim, mas como também tinha tempo livre, juntou-se rapidamente à conversa. Até o Deleeta-sama dar autorização para te libertar. Deleeta-sama é o segundo filho do Duque, por isso juntou-se aos cavaleiros e agora protege a paz desta cidade como nosso comandante. O que, a sério? Há pouco, Deleeta-sama disse que Eric-sama viria amanhã. Por isso, duvido que possa partir até lá. Se Deleeta-sama o diz, então é isso mesmo. Caim deitou-se na cama e, tirando alguns rebuçados da sua caixa de objetos, continuou a falar. Os doces tinham sido feitos por Sylvia há pouco e eram, na sua maioria, biscoitos com nozes por cima. É verdade. No entanto, eu queria ir às termas. Sim, as fontes termais desta cidade são as melhores. Espera, o que estás a comer? Doces. Queres alguns? Caim entregou alguns doces restantes ao guarda através de uma abertura na cela da prisão. Ah, obrigado, e espera, não. Tens uma caixa de itens. Caim acenou com a cabeça, com a boca ainda cheia de rebuçados. O guarda, envergonhado, tirou alguns doces da mão estendida de Caim e pô-los na boca. Isto é saboroso. Caim também entregou um copo que tinha tirado da sua caixa de itens e depois encheu-o de sumo ao guarda satisfeito. Aqui, toma isto também, vá lá. Ainda sou menor de idade, por isso não tenho álcool, mas aqui está um sumo que comprei na capital real. Obrigado, ainda vou beber um pouco.
e antes que Caim se apercebesse, o guarda tinha se aberto um pouco e a conversa entre eles tinha se tornado mais animada do que nunca. Deleeta Sama não é uma má pessoa, a sua personalidade é apenas uma linha reta. E só o Duque Eric ouve realmente o que ela tem para dizer. Ele até tem uma espécie de rivalidade com Noel Sama, o filho mais velho, que é atualmente o deputado aqui. É mesmo assim. Isso não pode ser muito bom. Caim ouviu o guarda, acenando com a cabeça e dando as reações adequadas às suas queixas. Mas, mesmo assim, é uma boa pessoa que não trata os plebeus de forma diferente dos nobres. É que ele julga tudo e todos como bons ou maus, sem espaço entre eles, e por isso às vezes pode ser um pouco problemático. Seria bom se ele tivesse um pouco mais de flexibilidade para lidar com as situações, como Eric Sama, por exemplo. Caim riu-se, pensando na cara de Eric. Enquanto conversavam, bateram à porta, que se abriu. Acho que estava a chegar a hora do jantar. Espera um minuto. Deleeta Sama? O guarda pensou que era o jantar, mas quem entrou na sala acabou por ser Deleeta. Colocando rapidamente a chávena que tinha na mão em cima da mesa, o guarda ergueu os ombros e fez continência. O meu pai chegou antes do previsto. E depois veio aqui para confirmar tudo o mais depressa possível. Em frente à cela, Deleeta tira a espada da bainha e espera que o pai entre. Depois, acompanhado por dois senhores que pareciam ser os seus guarda-costas, Eric entra na sala. Parados em frente à cela, Eric e Caim olham um para o outro. O que é que se passa? Foi tudo o que Caim disse. O rosto de Eric ficava mais vermelho a cada segundo. Depois, não aguentando mais, desatou a rir. Alhalhahaha. Dói-me o estômago. Caim-kun, como é que vieste parar a um sítio destes? Ahahaha, não consigo mesmo aguentar mais. Enquanto Eric se ria, Deleeta, os cavaleiros de Eric e o guarda estavam atônitos. Pai, este Caim é um conhecido teu? Perguntou Deleeta, envergonhada. Sim, claro que é. Quero dizer, ele é o noivo da Silke, não é? O Visconde Caim von Silfordrintor. O filho do Marquês Gar, sabem? Ao ouvir isto, toda a gente, exceto Eric, ficou pálida. Porque, mesmo que parecesse ser apenas um rapaz, se tinha o nome de um território como parte do seu, isso significava que era o chefe de uma família nobre. Mesmo que Deleeta fosse o segundo filho de um duque, ele ainda precisava de tratar o chefe da família com respeito e sinceridade. Um visconde. O filho de um marquês. A noiva do Silke. Deleeta não conseguia acompanhar as palavras de Eric. Mas mesmo assim, Caim-kun, por que é que não lhe mostraste o teu certificado a dizer que és visconde? Se lhe tivesses mostrado isso, teria sido prova suficiente de que eras um nobre? Perguntou Eric enquanto se ria. Como tinham pedido tantas vezes a Caim para mostrar o seu estatuto, ele tinha se esquecido completamente. Normalmente guardava-a na sua caixa de itens, por isso não seria encontrada mesmo que revistassem todo o seu corpo. Sim, pensando bem. Bem, estavam sempre a dizer-me: mostra-me o teu estatuto, por isso esqueci-me completamente disso. Coçando a cabeça, Caim tirou o certificado que provava que ele era um visconde da sua caixa de itens. Ao ouvir as palavras de Caim, Eric ficou instantaneamente sério de tanto rir e lançou um olhar frio a Deleeta. O ambiente dentro da sala também mudou num instante. Deleeta, e viste o estado do Visconde Caim? Deleeta abanou a cabeça, surpreendido pela expressão agora completamente diferente do pai. Não, fui resolutamente recusado e mandei-o vir para esta cela. Mas, como suspeitava que ele fosse filho de algum nobre, dei-lhe este quarto. Então está tudo bem. Se tivesses visto. Deleeta, dependendo da situação, até poderias ter sido condenado à morte. Ao ouvir o que Eric acabará de dizer, os olhos de Deleeta arregalaram-se como nunca antes. Este Visconde Caim é tão valioso como recurso humano. É por isso que lhe foi dado um título de nobreza e se tornou o chefe de uma família nobre com essa idade, percebeste? Mas Caim continua na prisão? Deixem-no sair agora.
Terei de comunicar isto ao rei quando regressar à capital real. Fel. A sua expressão fria desapareceu num instante e, voltando à sua forma habitual, Eric começou a sorrir novamente. Ao saber que Caim era um nobre, o guarda destrancou rapidamente a porta da cela e abriu-a. Foi divertido, guarda Sam. Obrigado por me fazeres companhia. Caim sorriu para o guarda, que fez uma vênia com uma expressão apologética no rosto. Caim cum, vamos voltar para a mansão. Eu apresento-te a família. Liderado por Eric, Caim dirigiu-se para a mansão. Deleeta estava tão chocado que ficou ali parado durante mais alguns minutos.